Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos continuar o nosso estudo, começando hoje o capítulo 13, o estudo da Gênese. Vamos começar hoje o capítulo 13, que vai tratar sobre caracteres dos milagres. Caracteres no sentido de características, né? Do sentido de o que é o milagre. E nesse estudo teremos alguns subtópicos. Vamos pedir aos bons espíritos que nos ilumine e abençoe o nosso estudo com a intenção de crescimento, com a intenção de aumentar a fé raciocinada, a fé que liberta, a fé que solta algemas e nos liberta para compreender as coisas da vida. Nesse capítulo 13, vamos estudar os milagres no sentido teológico hoje, né? Vamos estudar o Espiritismo não faz milagres. Vamos estudar faz Deus milagres? E também o sobrenatural e as religiões. Então, esse primeiro parágrafo que a gente vai estudar, ele é importantíssimo porque ele vai falar do sentido da palavra milagre. E ela já tem que ficar bem entendida a partir daqui. O sentido da palavra milagre. Então, vamos lá, minha gente. Esse não é um capítulo grande, esse 13, mas nós vamos falar de milagre em 3 capítulos, o 13, o 14 e o 15. Eles 3 juntos ganham o título de Os Milagres segundo o Espiritismo. O 13, o 14 e o 15. O 14 vai falar de fluidos. Nossa, importantíssimo para entender tudo do Espiritismo. Para entender mediunidade, para entender perispírito, para entender reencarnação, para entender tudo, fluidos. Porque a energia é fluida e tudo é energia, né? Então, esse vai ser o capítulo 14. E o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Depois da gente conversar sobre os milagres no sentido teológico, nos milagres no sentido de uma percepção espírita, dos fluidos, de como funcionam os fluidos, como que acontece os fenômenos espíritas, está tudo no entendimento dos fluidos. E aí ele vai pegar os milagres citados no Evangelho e explicar segundo os 2 capítulos anteriores que nós estudamos. Na minha impressão, eu fiz até um quadrinho aqui, resumindo como é que a gente vai estudar, tá vendo? Eu botei aí. Certo? E vamos lá então. Começando aqui os milagres no sentido teológico. Na acepção etimológica, a palavra milagre, né, que vem de admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Então vamos raciocinar esse primeiro parágrafo, que daqui já vai sair um entendimento muito bom desse sentido da palavra. Primeiro, etimológico significa referente à etimologia, né? Que é o estudo da origem e da evolução da palavra. Então ele pegou a palavra milagre e foi fazer seu estudo no sentido da origem e da evolução desta palavra. E encontrou isso, que na sua raiz o significado era prodígio, maravilha, coisa extraordinária, né? E depois
a academia definiu-a deste modo, um ato do poder divino, aí trouxe a coisa para o sentido teológico religioso, um ato do poder divino. E essa definição que foi trazida e permanece praticamente até hoje, quando se fala de milagre, pensa assim, uma coisa que a ciência não faz, que o homem não faz, que veio de Deus, né? Pensa assim. Então, essa definição alterou o entendimento original da palavra milagre, tornando o sentido errado. Tornou o sentido errado do milagre. Porque hoje entende-se que milagre é algo fora da natureza, que vai além do que o homem pode fazer, do que a natureza pode fazer. Então, tornou errado o sentido hoje. Gravou bem isso? O sentido da palavra foi alterado. Em sua raiz, estou repetindo, porque é importante. Na sua raiz era prodígio, maravilha, coisa extraordinária, coisa que não se explica. Então era um milagre. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva, né? Como eu já falei. Mudou o sentido. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. Então ela tinha um sentido geral para todas as coisas que ainda eram inexplicáveis, né? Coisas que eram um prodígio, coisas que eram extraordinárias, quer dizer, fora da ordem normal, fora da ordem comum, e passou a ter um sentido único, aquilo que foge às leis naturais. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. Aí é que está o grande erro. Extranatural, fora da natureza. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual, né, a lei da natureza, por meio dessa lei, Deus manifesta o seu poder. Então, tudo que acontece no universo é manifestação das leis, é manifestação divina. Desde as pequenas coisas, do movimento das formigas, do movimento das moléculas, da união do H2O para formar a água, até o universo infinito, até as galáxias e o espaço inexplorado, tudo obedece às leis da natureza. Tal, com efeito, a acepção vulgar se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então, só quando a gente faz uma comparação ou uma metáfora, nesse momento, olha que interessante, a gente devolve a palavra milagre, devolve a ela o sentido real dela. Legal, né? Eu botei até aqui, ó. Devolve o sentido real da palavra milagre. Aí, como exemplo, quando eu falo assim, só por milagre eu passarei no vestibular, me sentindo despreparado, né? Ou então, quando a gente fala, só por milagre aquela pessoa vai ter a cura. Então, por que devolver o sentido real da palavra? Porque aí estaríamos dizendo, só por um fato prodigioso, só por um esforço a mais, só por algo fora da rotina normal, poderá acontecer isso. Então, nesse sentido, a palavra milagre ganha de volta o seu sentido verdadeiro, quando a gente usa ela como metáfora. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. Então, é uma coisa inexplicável. Vamos pegar o exemplo do vestibular? A pessoa está despreparada, não estudou. Foi lá e passou. Inexplicável. Como que esse menino passou? Se ele tiver passado realmente de forma honesta, como que ele conseguiu? Não estudou, estava despreparado, errava as questões e foi lá e passou. Foi dentro das leis naturais. Porém,
se torna assim algo prodigioso, algo, né? Como disse ali, o sentido verdadeiro. É tanto que essa ideia que se lhe associa, que se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Então, no sentido que a palavra milagre tem hoje, se você explicar, acabou o milagre. Exemplo que há pouco tempo encontraram uma imagem de Nossa Senhora num vidro, né? Quando o vidro fica manchado, não manchado de sujeira, mas manchado do seu próprio reflexo ali. Aí começou até romaria para adjunto desse vidro. E o Fantástico, a Globo, chamou o cientista, ele foi lá e deu a explicação técnica, por que o vidro mudou de cor ali. Pronto, acabou o milagre. E é isso que ele quer dizer. O que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto que o assimilar em si os milagres aos fenômenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé. Tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Então, se a gente chegar agora e dizer que quando Jesus, entre aspas, ressuscitou Lázaro, não houve milagre, vai ser heresia, vai ser contra a fé, vai ser contra Deus. E o Espiritismo afirma isso. O Espiritismo afirma isso. Jesus não ressuscitou Lázaro. A gente vai ver mais lá na frente no estudo dos milagres do Evangelho. Para nós espíritas, houve ali um fenômeno de catalepsia, né? Uma das hipóteses que Jesus foi lá e tirou Lázaro daquela catalepsia. Tanto que ele, ao ser chamado, ele falou logo, está lá na Bíblia, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Né? Mas isso vamos deixar para lá para frente, que vai ter mais explicações. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Isolado e excepcional, quer dizer, só acontece uma vez, ele é isolado, é um fato isolado, é excepcional, é fora do normal. Insólito. Insólito significa que não é natural, incomum, raro. Então tá ali outro caráter do milagre. Logo que um fenômeno se produz novamente, repete-se, se consegue fazer ele repetidamente, né? Quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetida a uma lei. Desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. E a repetibilidade de um fato é uma das características da pesquisa científica, quando você consegue pegar aquele fato e fazer nele repetição. Aos olhos dos ignorantes, ignorantes no sentido de ignorar, né? Aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Querendo dizer assim, quem não conhece o que está acontecendo, aquilo é um milagre. Por exemplo, você pegar um celular e ligar do Brasil para os Estados Unidos, para o Japão. É um milagre, porque é inexplicável para os ignorantes do que está acontecendo ali. Né? Nós, inclusive, eu não sei explicar como, cientificamente, há essa comunicação. Então, seria o milagre no seu sentido raiz, no seu sentido assim, do inexplicável para mim, do inexplicável, do extraordinário. Né? Se um homem que se acha realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Olha o que ele falou aqui. Se realmente um homem fosse ressuscitado, voltar da morte, seria um milagre. Seria. E aí Kardec já começa a jogar o que ele vai falar lá na frente, ele já começa a jogar pra gente. Porque aí realmente derrogava as leis da natureza. Né?
iria contra as leis da natureza. Mas se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente, quer dizer, tem uma vida ali funcionando e ele parece morto, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno natural, mas para o vulgo, quer dizer, para o senso comum ignorante, o fato passará por miraculoso. E aqui ele já joga a semente de novo para o raciocínio lá na frente, porque ele fala aqui de uma ação magnética. Foi assim que Jesus levantou Lázaro. Com a ação magnética de um passe extraordinário, ele tirou Lázaro da catalepsia. Lance um físico, quer dizer, pegue um físico, um profissional da física, um estudioso, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que o papagaio caia sobre uma árvore e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder. Primeiro vamos explicar o papagaio elétrico. Papagaio elétrico foi uma forma que Benjamin Franklin usou para pesquisar sobre os raios e inventar o para-raio. Eu trouxe imagenzinhas dele, imagens representativas, né? Desenhos. Ele criou aí tipo uma pipa, né? Pipa ou papagaio é o mesmo nome. E certamente naquela pipa tinha material metálico, talvez arames, em que fazia o raio ser atraído. Tinha ali uma chave pendurada. Isso aí é o papagaio elétrico, certo? Tá aí outro desenho representativo de Benjamin Franklin fazendo pesquisa sobre o raio com o seu papagaio elétrico. E agora vamos falar sobre a comparação que ele fez com Prometeu. Prometeu, está aqui embaixo a notinha, ó, na mitologia grega é um dos titãs, roubou o fogo sagrado dos deuses e transmitiu aos homens, né? A segunda parte não interessa, para a nossa explicação basta isso. Então seria um novo Prometeu que pegou o fogo sagrado de Deus e controlou, né? Será tido por armado de diabólico poder. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do sol ou antes da terra, e teríamos aí o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. E quem foi Josué? Também tem uma notinha aqui embaixo. Josué, também chamado de Oséias, depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista de Canaã e foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. Sua liderança é narrada no livro de Josué, em que se destaca a tomada da cidade de Jericó, entre outros fatos que contaram com prodigiosa intervenção divina, como no dia em que o sol e a lua chegaram a parar durante a batalha de Josué. Então, se ele realmente conseguisse parar o sol e a terra, seria milagre, porque seria contra as leis naturais. Entende? Os exemplos que Kardec estava dando, e a gente vê como Kardec era estudioso, né? O danado entendia de tudo que se passava na época dele. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. Então, numa época em que se ignorava muita coisa, né? A ciência não tinha desenvolvimento nenhum, então havia motivo para se atribuir muita coisa a milagres. A proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringido. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Foi o que eu acabei de explicar.
como não tinha tanta explicação dos acontecimentos, era muita coisa atribuída ao milagre. E interessante que ele fala aqui, ó, que a ciência revelou novas leis que derrubaram muita coisa tida como milagre. Interessante que é isso que o Espiritismo fez. O Espiritismo trouxe muitas explicações de cunho espiritual, né? E explicações estudadas e pesquisadas e repetidas. Olha a repetibilidade da ciência. Quando a gente fala que Espiritismo é ciência, muita gente se treme aí, dizendo que não existe pesquisa. O Espiritismo tem o mesmo nível de pesquisas e provas que a psicologia tem, que a psicanálise tem, né? O mesmo nível de inferência e de repetição de fenômenos. Então foi isso que o Espiritismo também veio fazer. Comunicar com os mortos. O Espiritismo veio mostrar que não é comunicar com os mortos, é comunicar com os vivos. Apenas saíram do corpo. Movimentação de objetos, batidas, né, provocadas por pessoas desencarnadas e tantas outras coisas que o Espiritismo veio explicar. Por que uma criancinha novinha de 5 anos toca piano divinamente? Por que tanta coisa, né? Por que uma criança nasce doente? Se ela fosse um ser ingênuo, inocente, não teria lógica na justiça divina. Então a doutrina espírita veio explicar muitas coisas das leis naturais. Porque mediunidade é da lei natural, reencarnação é da lei natural. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou o seu último refúgio. Então, encastelar quer dizer, encastelar tem vários sentidos, né? Encastelar, de fazer em forma de castelo, ou colocar no castelo. Mas no sentido aqui do texto, significa juntar, agregar, reunir. Então, quando a ciência explicou muitas coisas e tirou o sentido miraculoso, as coisas que a ciência ainda não pôde explicar foi para o sentido teológico, sentido religioso. Se encastelou lá. A palavra milagre ficou tendo respaldo nesse entendimento. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Olha que interessante. O elemento espiritual que influencia em nós fortemente, em tudo, nas doenças, no progresso, na inteligência, na formação familiar, no local onde se reencarna, influencia em tudo. É uma das forças da natureza. Força que incessantemente atua em concorrência com a força material. Tem a força material e tem a força espiritual. O Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais o que dele haviam saído, né? Então, o que tinha sido tirado do rol das coisas naturais, o Espiritismo veio e disse, é natural. Mesmo isso que a gente ainda não explica pela ciência material, o Espiritismo veio e afirmou, é da natureza. É das leis divinas, naturais. Porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. E eu já dei alguns exemplos da mediunidade, da reencarnação e etc. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Interessante, né? Interessante. Por isso, quando a gente diz para o Espiritismo não há milagres, no sentido teológico, mas no sentido da raiz da palavra, daquilo que ainda é inexplicável, daquilo que ainda, né, pode ser considerado milagre nesse sentido, de apenas ainda não ter sido explicado. E dentro da própria doutrina, os Espíritos nos falam algumas vezes, isso ainda vós não podeis entender, ainda não suporta.
né? Como é criado o espírito. Eles nos diz que a gente ainda não tem desenvolvimento intelectual para entender. O que é Deus? A gente ainda não tem. Ele diz que ainda falta-nos um sentido. Então, apesar de não ter explicação ainda para nós não consideramos milagre, consideramos apenas que é inexplicável até o momento. E quanta coisa a ciência luta aí, ainda não explica, né? Algumas doenças que ele ainda tenta a cura, porque ainda não entendeu a causa verdadeira de como aquilo acontece. Até fenômenos da natureza ainda que não se explica. Eu botei aqui uma notinha. Fenômenos, quer dizer, milagres, que a ciência material dá como impossível, o Espiritismo mostra que é possível. Concorda que não é milagre, né? O Espiritismo concorda com a ciência, diz, olha, não é milagre. E discorda com a ciência dizendo, é possível. Olha que interessante. A ciência vem e diz, não é milagre, não é possível. E o Espiritismo vem e diz, realmente, não é milagre, mas é possível. Explica por que é possível. Por exemplo, a movimentação de um objeto ser tirado de uma sala e levado para um quarto e passar pela porta fechada. A ciência vai dizer impossível. E o Espiritismo vem dizer é possível, através da mediunidade de efeito físico, esse objeto pode ser movimentado. Hoje em dia é raríssimo. Eu nunca ouvi alguém dizer que aconteceu esse caso. De materializar objetos. Quer dizer, eu já ouvi que um buquê gigantesco de rosas foi jogado na mesa de Chico Xavier depois de um trabalho pela espiritualidade. Não sei se eles movimentaram de um lugar onde tinha rosas ou se eles materializaram aquelas rosas para Chico. Entendeu? São coisas que os espíritos já nos explicam, e eu não vou explicar agora, é lá do Livro dos Médiuns, mas que a ciência material ainda não concorda e nega e diz que não pode. Ok? Encerramos aqui esse item. Encerramos esse subtópico muito interessante. É importante levar isso adiante agora no estudo do livro, porque ele vai falar de milagres, vai falar do Evangelho, dos milagres no Evangelho. E a gente já levar esse conhecimento desse primeiro tópico é muito importante. O próximo tópico será o Espiritismo não faz milagres. Vai falar dos fenômenos que são naturais. Tá bom? Um grande abraço. Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias e que nosso anjo da guarda, que nesse momento deve estar muito feliz com a nossa intenção de estudar, que nosso anjo da guarda esteja sempre nos intuindo no bem. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.